Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje a gente vai falar sobre como fazer, como montar, como ter ideias para construir um relatório final de estágio. Esse relatório que eu vou fazer nesses próximos dias é sobre o estágio da educação infantil, na educação infantil. Então eu quero mostrar para vocês desde o inicinho como que vai ser a produção, tá? Eu já separei minhas coisas, coloquei tudo lá na cozinha, que hoje eu vou escrever o dia inteiro. Ó, vamos pra lá que eu vou mostrar. Trouxe minhas coisas pra cá, que eu vou precisar, computador. E vou começar aqui, aí vou fazendo intervalos, de 1 em 1 hora, o relógio me ajuda, ele vai informando pra mim, quando já deu 1 hora, eu paro, levanto, vou fazer qualquer coisa, sei lá, vou lavar uma vasilha ali, vou fazer alguma coisa, e depois volto a escrever. No computador. Aí à tarde eu saio daqui da cozinha, vou ali pra sala, pra minha escrivaninha, continuo escrevendo ali, fazendo o mesmo esquema. De uma em uma hora eu paro, vou fazer alguma coisa pra descansar a mente, e alongar o corpo. Depois eu volto pra lá e continuo escrevendo. Então vamos começar. Pessoal, eu voltei pra atualizar vocês, eu já escrevi a introdução. E na minha pausa, pra descansar aqui da cadeira, quando fez 1 horinha que eu tava sentada, fui ali na cozinha e lavei toda a louça, depois eu mostro pra vocês. Então, vamos lá, eu anotei aqui no caderno as coisas que eu teria que fazer até chegar à conclusão da minha introdução. Veja. A capa, fiz a página de rosto. Você pode deixar uma página em branco para fazer seu sumário, no caso já tinha um pré-pronto ali, Depois você precisa atualizar. E aí eu fiz a introdução. A introdução é o seguinte, eu me apresentei, falei do objetivo desse documento, desse relatório, falei um pouco sobre a situação que nós estamos vivendo, de pandemia, e o objetivo da disciplina, de estágio 1 da educação infantil, e também um pouco sobre as atividades que realizamos e eu procurei fazer citações coerentes. Então, eu li um artigo que fala sobre... Por isso que demora a escrita desses documentos. Eu procurei por um artigo que fala sobre o estágio na educação infantil, dei uma lida geral nele e encontrei informações do porquê que é importante esse estágio. Então eu citei essas autoras e coloquei esse trecho lá. Também busquei um documento, um parecer do Ministério da Educação, que permite que o estágio ocorra, que aulas práticas ocorram, e também coloquei ali na introdução. Então, são citações coerentes, Agora eu vou para o próximo passo, que é a parte do trabalho que já estava feita. E é só mesmo corrigir e copiar e colar aqui. Hora da atualização. Terminei de corrigir essa parte, de pesquisa de dados institucionais, que era um trabalho que já foi feito. E a professora deu visto e pediu para fazer algumas correções. Aí eu corrigi e inseri ele aqui no relatório final. E nesse processo de correção, eu contextualizei melhor a minha pesquisa e desenvolvi algumas tabelas, tá vendo? As tabelinhas aqui. Aí também fiz umas pesquisas para fazer umas citações, para contextualizar. E usei para as pesquisas, fontes como IBGE, Secretaria Municipal de Educação, INEP, esses órgãos aí que são oficiais, da educação. Agora, o próximo passo é a apresentação do seminário 1. Eu vou falar sobre esse trabalho. O seminário 1 foi a apresentação justamente desse levantamento de dados, foi isso? Eu nem lembro, eu tenho que olhar ainda. Eu acho que isso aqui foi outra coisa, foi outro dia. Enfim, o próximo passo é falar sobre o seminário 1. E não será feito hoje, Porque eu tenho, olha só, tem essas provas até domingo, dia 22, e hoje é sexta, Então eu vou fazendo uma por dia até domingo,
para não chegar domingo e ficar tudo acumulado e eu não conseguir alcançar minhas metas, que eu dividi aqui, ó. Esse é o índice, né? A sugestão de índice que a mediadora, o coordenador deram. Então, aqui eu bati a minha meta já pra hoje, pra sexta. Aí amanhã eu tenho essa meta, e domingo eu tenho essa meta, e segunda essa meta. Então, se eu deixar pra fazer todas as provas no domingo, eu não vou conseguir, porque olha, domingo eu tenho bastante coisa pra escrever. Então, eu vou fazer uma provinha hoje, só que agora eu vou sair, que eu vou no supermercado. Manhã cinza de domingo. Gente, já é domingo, agora é 6h30, 6h45. Eu passei um cafezinho pra me tomar. Tô falando baixinho, né, porque meu marido já tá dormindo. E eu coloquei um feijão de molho ontem, tá aqui nessa panela. Vou colocar ele cozinhar agora. E depois eu vou fazer um update pra vocês do trabalho. Tá, que ontem, sábado, eu fiz muita coisa, não gravei nada porque eu tava muito concentrada. Depois eu explico melhor e mostro tudo que eu fiz ontem. Então, dando continuidade ao nosso vídeo, que deveria ser um vlog de sexta, sábado, domingo, segunda-feira, que é hoje, né? Hoje é segunda. Um vlog de 4 dias. E, na verdade, eu só gravei sexta-feira. E hoje, segunda, eu já concluí o trabalho. E estou aqui para mostrar para vocês o passo a passo. Então, recapitulando, até o momento desse vídeo, o que eu tinha feito era a capa, a página de rosto, até mostrei, né? Sumário, introdução. Aí na introdução eu me apresentei, falei da pandemia, dos objetivos da disciplina e das atividades realizadas. Aí fui para pesquisa de dados, que é um trabalho que eu já tinha feito, né? E ele foi inserido no relatório final, copiar e colar. Só que eu tinha várias correções para fazer. E aí eu fiz, que era... eu tinha que achar fontes mais atuais, né, do IBGE. Tinha que falar sobre a Secretaria de Educação, a LDB, Constituição, fazer um monte de tabela que eu tinha que colocar mais referências e algumas tabelas. Depois dessa correção, o que eu fiz foi falar sobre os seminários, 2 seminários, seminário 1 e seminário final, que nós tivemos na disciplina, e seminários são apresentações onde a gente tenta se aprofundar no assunto, né? Cada um fala daquilo que aprendeu e assim. A gente falava do que aprendia, aí soltava uma dúvida e algum colega vinha e respondia, e a gente respondia as dúvidas dos colegas. Esse foi o seminário. Aí, o ponto seguinte era falar sobre os fóruns, falar nos fóruns, tá? Contribuições nos fóruns temáticos, né? Então, o primeiro fórum era sobre a nova lei do estágio. O segundo fórum era sobre o regimento interno, né? O regimento de graduação da UENF, que é a faculdade em que eu curso pedagogia. E o terceiro fórum era para falar sobre a BNCC na educação infantil. Mesmo esquema. Você falava aquilo que você achou interessante, jogava uma dúvida lá para alguém vir e responder. Você ia lá e respondia também a dúvida de um colega, tá? Então, vou mostrar para vocês agora como que ficou essa parte do trabalho. Seminário 1, tá vendo? Falei um pouco sobre o seminário e aqui eu falei sobre os fóruns. Então, o passo seguinte a esse foi fazer, desenvolver a atividade de campo. Nós já havíamos feito essa atividade, né, desenvolvido a atividade de campo, que é procurar uma criança que está no perfil da educação infantil de 0 até 6 anos de idade, fazer uma entrevista com essa criança, né, com os responsáveis da criança também, principalmente para poder falar um pouco sobre essa situação que a gente está vivendo de pandemia, como que está sendo a educação do pequenininho à distância, né? Então, nós já tinha feito isso também. Aí, fazer um plano de ação, que é escolher um tema com objetivos para ensinar a criança, não é bem uma aula, né? Porque para dar aula, um plano de aula, a gente teria que ter um professor junto com a gente, supervisionando. Então, foi só um trabalho, né? Um plano de ação. E depois a gente pegava tudo isso e inseria
né, narrava ele no relatório. E fazia também no final uma avaliação crítica e, por último, primeiro eu vou mostrar o desenvolvimento do trabalho aqui para vocês, tá? A gente tirou foto da criança fazendo atividade, eu tirei fotos, né, da criança fazendo atividade, também tirei foto das atividades para inserir no relatório, tá? E, claro, sempre buscando referências para embasar o meu trabalho. Aqui, olha, gente, a partir do 4 já é o desenvolvimento da atividade de campo e eu fiz referência, né, a BNCC e a Recenei. E descendo, o perfil da criança, observação e entrevista, o plano de ação, né, como foi fazer, a execução do plano de ação e a avaliação crítica dessa atividade. Então, o passo seguinte a esse foi desenvolver as considerações finais, dar minhas considerações finais. Falar sobre a educação infantil no Brasil, no estado que eu escolhi, e no município e na escola, comparando, né, meio que comparando os 4. Também falar sobre a importância dessa disciplina, as atividades que foram desenvolvidas, qual é a importância dessas atividades na minha formação. E, por fim, dar um parecer, né? O que eu achei do curso, cursar essa disciplina nessa situação de pandemia, fazer um estágio onde eu não pude ir a campo, enfim, dar essas considerações finais. Vou mostrar para você por alto como que ficou. Vocês repararam que eu não estou mostrando os detalhes, porque é um trabalho que ainda vai ser avaliado e tudo mais. Então, só estou mostrando por alto para vocês terem uma noção do que foi feito. Que a ideia do vlog era essa, né? Aí, por fim, as considerações finais, né, que foram feitas, dando todo o meu parecer. Fiz uma citação ali, ó, de Paulo Freire, né, que é relevante para a educação de forma geral. E concluí. Aí depois, coloquei todas as referências. Eu acho que eu nunca fiz um trabalho com tantas referências. Foram muitas. Aí coloquei todas as referências e fiz o apêndice, né? No apêndice foi o plano de ação, as fotos e as fotos da atividade, as fotos da criança e as fotos da atividade, sem mostrar o rosto, né? Aquela coisa toda, né? Esses cuidados tem que tomar. E por último, os anexos, que foi a entrevista que foi feita na Secretaria de Educação do município, que eu fiz a minha pesquisa, e a entrevista feita na escola, né, na unidade escolar, que oferece, né, a educação infantil, obviamente. Então, vou mostrar para vocês como que é essa coisa, né, depois do apêndice, como que é o apêndice, como que são os anexos, para vocês terem uma noção quando for fazer o de vocês. Agora as referências, olha, eu realmente nunca fiz um trabalho com tantas referências. Ó, mais um pouquinho aqui. Reparem, essa é a parte do apêndice, ó. O primeiro, plano de ação. O segundo, atividade, as fotos, né, da criança desenvolvendo a atividade ali. Depois vem anexos. De anexos foi pedido essa pesquisa no município e a pesquisa na unidade escolar, que começa aqui. Isso tudo aqui. E acabou! Então, gente, esse trabalho agora ele vai ser vistado pela minha mediadora pedagógica e aí ela vai dizer o que eu tenho que corrigir, eu vou fazer as correções e depois das correções eu já vou estar autorizada para poder colocar na plataforma, né, esse trabalho para ele ser avaliado pela UENF, né, pela faculdade. Não é a mediadora que avalia, né, o trabalho, esses relatórios finais aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só lembrando que cada faculdade, né, cada mediador, cada coordenador de disciplina de estágio, eles esperam e eles cobram coisas diferentes. Por exemplo, eu já fiz 4 estágios, né? Ainda falta mais um, mas tô fechando aqui o 4º estágio do curso de pedagogia e todos eles foram diferentes, todos os relatórios foram diferentes, tá? Todos eles.
Mas a base é sempre a mesma, é você relatar todas as atividades do curso e dar suas impressões, também ter um olhar crítico e ter referências para você associar as atividades que você fez ao que teóricos, né, que são relevantes no assunto, já falaram. Então, é isso aí, a base é essa, mas fique atento ao que o seu mediador pede, né, o seu professor pede para você, e siga todas as dicas dele, todas as instruções desde o início, para não ficar difícil demais quando chegar no final, porque construir um relatório, ele não é uma tarefa fácil, é demorado e exige muito de você, mas se você tiver com tudo pronto, só para colocar, só para relatar, narrar tudo que aconteceu, vai ser muito mais fácil para você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe o vídeo para quem está fazendo o estágio junto com você e curta, se inscreve aqui no canal para mais vídeos, mais dicas de estudo, de produtividade e organização. Tchau!